Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. No vídeo de hoje você vai conhecer um mistério que ronda a região de Devonshire já há bastante tempo. Estranhas pegadas que surgiram da noite para o dia em uma área de aproximadamente 160 km de extensão. Um comprimento realmente muito grande e que até hoje não foi possível identificar a sua autoria. Mas antes de a gente conhecer esse conteúdo de hoje, já aproveita, se inscreve agora e ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia, na área de ciência, mistérios e vídeos como esse que só aguçam a nossa curiosidade. E agora então que você já se inscreveu e ativou o sininho para receber as notificações, então vamos conhecer este conteúdo de hoje. O inverno de 1855 foi rigoroso na Inglaterra, a tal ponto que a neve cobriu toda a região do condado da Cornualha, no oeste do país. Na manhã do dia 9 de fevereiro, os habitantes da região de Devonshire, na fronteira com a foz do rio Exe, descobriram com espanto e preocupação longas filas de pegadas em forma de pequenos cascos de cavalo. Essas pegadas, que mediam 10 cm de comprimento por 7 cm de largura, eram estranhas em muitos aspectos. O que mais surpreendeu as inúmeras testemunhas e despertou a atenção do público foi a sua regularidade, a sua clareza e, sobretudo, o fato de estarem perfeitamente alinhadas. As pegadas de animais bípedes e quadrúpedes são bem características. Como animais possuem simetria bilateral, sempre existem 2 ou 4 pares de patas. Aqui vemos a pegada humana, evidenciando o pé direito e o pé esquerdo. Aqui vemos pegadas de um animal quadrúpede, e nelas podemos ver que existem 2 pares de patas. Elas têm simetria bilateral, então se vê claramente as marcas produzidas por patas direitas e esquerdas. Aqui vemos outras linhas de pegadas onde a simetria bilateral é observada. No caso das pegadas da besta de Devonshire e de outros eventos similares, havia apenas uma linha de pegadas, sendo impossível constatar simetria bilateral. Elas possuem um alto grau de estranheza. Quando se produz uma pegada em neve, o peso e o calor do corpo provocam alterações, empurrando a neve para os lados e compactando a neve diretamente abaixo da pegada, que derrete com o calor do corpo e rapidamente congela. No caso destas trilhas, a neve não estava compactada no fundo dos trilhos, mas simplesmente desapareceu, como se tivesse sido derretida por um ferro em brasa. As trilhas percorreram mais de 150 km em linha reta, e não pareciam se desviar diante dos obstáculos. Se havia um muro no caminho, a trilha seguia normalmente atravessando o muro sem sinal de desvio ou de salto, e também sem marcas no próprio muro, que em alguns casos chegavam a 4,5 metros de altura. As marcas, em alguns casos, seguiam por cima do telhado das casas. Em determinado ponto, elas cruzaram 3,5 km da foz do rio Exe, continuando do outro lado. As marcas foram encontradas nas cidades de Exmouth, Lympstone, Woodbury e Powderham, e vários outros lugares, feitas todas elas em apenas uma única noite. Os aldeões logo perceberam que as pegadas não correspondiam a de nenhum animal conhecido, e estranhamente as pegadas mantinham sempre a mesma distância uma da outra, não sendo influenciadas por elementos de relevo ou obstáculos. Devido a essas estranhezas, surgiram boatos de que tais marcas foram produzidas pelo diabo. Quando isso ocorreu, em meados do século XIX, as notícias ainda viajavam lentamente, e tais fatos só foram divulgados publicamente na edição do London Times de 16 de fevereiro de 1855. Na quinta-feira à noite, ao que parece, houve uma forte nevasca nas proximidades de Exeter e no sul de Devon. Na manhã seguinte, os habitantes dessas cidades ficaram surpresos ao descobrirem as pegadas de um animal estranho, misterioso e onipresente, pois as pegadas foram vistas nos lugares mais inacessíveis, nos telhados, em corredores estreitos, em jardins e quintais fechados com cercas e muros altos, bem como nos campos ao ar livre. Pareciam mais pegadas de um bípede do que de um quadrúpede, e distanciavam-se 20 centímetros umas das outras.
As impressões das patas lembravam muito uma ferradura de burro e tinham de 3,5 a 6,5 centímetros de largura em certos casos. Às vezes pareciam estar rachadas, mas na maioria dos passos a ferradura persistia, como a neve no centro estava intacta, mostrando apenas o contorno da pata. No entanto, foram os testemunhos publicados pouco depois no Illustrated London News que deram repercussão ao caso. Inicialmente, os londrinos zombaram das histórias de uma criatura supostamente desconhecida e da verdadeira psicose que tomou conta de Devonshire. Para eles, o caso parecia uma prova de que os provincianos ainda estavam sob a influência das superstições medievais. Porém, quando as informações foram mais precisas, a estranheza do caso tornou-se evidente. As anotações cuidadosas de um naturalista de Devon sugeriam que tais rastros regulares poderiam ter vindo de nada mais do que uma única criatura. Restava apenas descobrir qual era o animal. Ele teria que ter um tamanho modesto, sendo capaz de percorrer 150 quilômetros entre o anoitecer e o amanhecer nas condições descritas. A grande questão em torno desse mistério é sobre sua causa ou autoria. Para muitos, seriam pegadas do diabo. Esta ideia surgira em um ambiente movido pela fé, quando o conhecimento científico era mínimo e que ganhou espaço na época. Sir Richard Owen, famoso paleontólogo e criador da palavra dinossauro, examinou os desenhos das pegadas e declarou que elas eram produzidas por um grupo de texugos. Posteriormente, outros animais também foram considerados: burros, pássaros, cangurus, sapos, ratos, lontras e outros animais. Além da hipótese diabólica, os habitantes da região estavam mais inclinados à hipótese do burro, principalmente pelo formato das pegadas. No entanto, ninguém foi capaz de explicar como o burro em questão conseguiu subir ao telhado de várias casas ou passar pela borda de uma janela do terceiro andar sem ser notado. Os meses se passaram e a fera não se manifestou mais, e o caso deixou de aparecer na primeira página da imprensa. Apenas especialistas e fãs de curiosidades ficaram intrigados com esse surpreendente mistério. Várias pessoas propuseram que um fenômeno atmosférico teria produzido tais marcas, mas se verificarmos as estranhezas ocorridas ao longo de 160 km, onde elas foram observadas, essa hipótese tornou-se inconsistente. Em um caso, esta pista entrou num celeiro coberto onde a atmosfera não poderia afetar e atravessou saindo por uma brecha na parede oposta. Então, nenhuma tentativa de explicação que envolvia um único fenômeno físico ou meteorológico tornou-se aceitável, pois as pegadas apresentavam todas as características do rastro habitual deixado por um animal, equipado com cascos, embora aparentemente ele tivesse apenas uma perna e fosse dotado de incríveis habilidades e talentos acrobáticos. Caçadores e mateiros, acostumados a rastrear animais e identificar pegadas, declararam ao London News que jamais viram uma trilha de pegadas tão perfeita. O escritor Charles Fort, em sua obra O Livro dos Danados, capítulo 28, relata que as pegadas de Devonshire alternavam-se por intervalos grandes, mas regulares, que pareciam ser marcas da ponta de um bastão, e inclusive surgiram desenhos, baseados na imaginação livre de uma suposta criatura, que vemos aqui. O naturalista Alfred Leuchter propôs que o arganaz, um pequeno roedor da região, seria o responsável pelas pegadas de Devonshire. Ele publicou sua hipótese em 1966 em um artigo publicado no Journal of Zoology, edição número 148. O Dr. Burton, em carta ao autor do artigo, escreveu que considera essa hipótese como a mais interessante até então, mas que, depois que completou sua teoria, eu examinei os rastros destes camundongos na neve e, observando-os, parece muito improvável. De fato, seria necessário que tais camundongos saltassem sobre tetos ou muros de 4,5 metros de altura. A polêmica desencadeada pelo London News trouxe à tona outros casos de pegadas que permaneceram inexplicáveis. Um caso semelhante foi informado pelo capitão Sir James Clark Ross, comandante de 2 navios que exploravam a região do Polo Sul e atracaram na ilha Kerguelen em maio de 1840. Animais de terra. Não vimos nenhum, e os únicos indícios que vimos de sua existência na ilha foram algumas pegadas singulares de um pônei ou jumento. Tinham 7,5 centímetros de comprimento e 6,2 centímetros de largura, com uma pequena depressão mais funda em cada lado, além da forma de ferradura.
Detalhe importante é que nas ilhas Kerguelen não existem animais com cascos. O próprio London Times já havia divulgado fenômenos semelhantes. Em 14 de março de 1840, o jornal noticiou pegadas que se estendiam por quilômetros perto da região de Glernovik, na Escócia. Posteriormente, foram encontrados vestígios semelhantes na Nova Zelândia, em 1896, nas praias de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1908, na Bélgica, em 1945, novamente em Devonshire, em 1950, na Escócia, em 1952 e finalmente nas encostas de Elna, na Sicília, em 1970. Um manual de história japonês cita um caso semelhante em 929, dentro do Palácio Imperial. O monge beneditino Flavius de Epernay escreveu sobre demônios deixando rastros monstruosos durante uma tempestade em 943, assim como testemunhas da cidade de Scarborough em 1065. Finalmente, o abade inglês Halp de Congestale relatou um fenômeno semelhante que ocorreu em York sobre o reinado do rei Ricardo Coração de Leão. E aqui no Brasil ocorreu um fenômeno semelhante pouco depois da Guerra do Paraguai, em um fato que deu origem a um mito folclórico conhecido como pé de garrafa. Segundo afirmam muitas pessoas, este ser raramente aparece para as pessoas, pois muitos dizem que ele evita ao máximo o contato. Entretanto, costuma atrair pessoas quando quer. Muitas pessoas que já ouviram ou que conhecem pessoas que já ouviram dizem que ele apresenta as seguintes características: possui corpo de um homem, podendo ser da cor negra ou branca, tendo um umbigo branco coberto de pelos, possuindo apenas um olho e um chifre localizado na testa. Também teria apenas um braço, mão com grandes garras e uma perna que não possui pé, e sim o formato de um fundo de garrafa, o que lhe dá esse nome. Dizem que ele costuma gritar para informar o caminho da mata. As pessoas que escutam seu pedido de ajuda não devem responder, pois ele seguirá a pessoa. Dizem que só se consegue escapar do pé de garrafa se atingir o seu umbigo branco, onde estaria a sua fraqueza. As pegadas deixadas pela mítica criatura seria redonda, como se fossem feitas pelo fundo de uma garrafa, vindo daí o seu nome. Estes casos permanecem ainda sem explicação plausível, sendo apenas um entre tantos casos fantásticos, misteriosos, sobrenaturais que atiçam a curiosidade humana. E aí então você conheceu o mistério da besta de Devonshire. Que animal será esse? Que estranha criatura é essa? Deixe sua opinião aqui nos comentários e já deixa também seu likezinho para ajudar o canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve agora e ativa o sininho para receber as notificações. E também convido você a se tornar um membro aqui do canal. Tornando-se membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos que apenas os membros têm acesso. E assim ficamos por aqui. Continue nos acompanhando. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!